E aqui, no capítulo 1 desse livro, que é A Lei do Triunfo, nada mais é do que aquele livro, o manuscrito original, que é esse livro aqui. É um livro excelente, eu recomendo a leitura. Nada mais é do que um curso dado por Napoleão Hill para que as pessoas nas diversas áreas de atuação que existe hoje em dia, elas possam se destacar de alguma forma. E o capítulo 1, ele traz para nós uma palavra estrangeira, mas uma palavra que ele traduz muito bem para nós, que se chama mastermind. Essa palavra mastermind nada mais é do que uma harmonia perfeita que você pode ter na sua vida, tanto no seu ambiente de trabalho, no seu lar, no seu relacionamento com os seus filhos. E essa harmonia perfeita, ela pode unir duas ou mais mentes para que essas mentes possam contribuir para o exercício de uma harmonia e um bem comum. Ou seja, vou explicar com mais detalhes. Primeira coisa é, você não vai desistir. Você é muito capaz. E se você acreditar que pode, você pode. Então, o poder de decisão, se você pode realizar os seus objetivos, se você é capaz de realizar os seus objetivos, se você vai desistir ou se você não desistir, está na mão de quem? Na sua mão. Mas ninguém pode tomar a atitude de ir adiante por você. É você que tem que tomar essa atitude. E como eu disse nos outros vídeos, o que eu vou estar fazendo? Ontem eu fiz o capítulo 1 do Quem Pensa Enriquece o Legado e hoje eu vou fazer o capítulo 1 do manuscrito original. E assim sucessivamente até finalizarmos esses dois livros para que possamos partir para outra literatura. Espero que vocês amem o conteúdo. É um conteúdo preparado de todo o coração, eu li, eu estudei, eu busquei em outras fontes. Eu vou estar trazendo aqui também essas outras fontes que eu busquei mais para frente, para que a gente possa crescer juntos e desenvolver todos esses preceitos necessários para uma vida bem-sucedida e que venhamos crescer muito juntos. Por quê? Na verdade, o meu maior objetivo aqui não é me vangloriar, não é falar bonito, nem nada, mas palavras que não vão ter efeito. O meu principal objetivo é com que as palavras que eu fale aqui, elas entrem em sua vida e você escolha, você decida mudar e mudar para melhor. A partir do momento que você começar a mudar para melhor e perceber que está tendo resultados positivos nessa mudança, aí sim o meu objetivo estará sendo cumprido. Então vamos lá, sucesso neste mundo é sempre uma questão de esforço individual. Ou seja, aonde você quer que vá, dê o seu melhor. Muitas das vezes tem pessoas que te observam e essas pessoas, na maioria das vezes, elas não são capazes de te dizer um oi. Mas essas pessoas te observam, essas pessoas admiram as suas qualidades e essas pessoas muitas das vezes seguem os seus ensinamentos que você dá até mesmo de forma não verbal. Portanto, exercite um bom nome, tenha um bom testemunho, faça muito mais do que aquilo que você é pedido para você fazer. Ou seja, se você é remunerado por alguma coisa, Napoleão Hill tem uma frase muito interessante que diz: se você é remunerado por alguma coisa, busque fazer muito mais do que aquilo que exigem de você e você vai passar a ser remunerado por tudo aquilo que você faz. Porque você tem uma grande nuvem de testemunhas, tem muitas pessoas te observando 24 horas por dia. Você está sendo filmado. É exatamente igual aquela frase que a gente vê na maioria dos estabelecimentos. Sorria, você está sendo filmado. É exatamente isso. Você está sendo observado, filmado o tempo todo. Portanto, faça o seu melhor sempre. Você nunca vai saber o dia de amanhã. Se muitas pessoas, aqui também ele diz que você pode não gostar do trabalho em que está envolvido e você pode demonstrar isso de duas formas. Existem duas maneiras de sair do trabalho, entendeu? A primeira maneira é fazendo até menos do que aquilo que exigem que você faça, ou seja, o que a gente chama de lei do mínimo esforço.
É aquela pessoa que, pega esse, por exemplo, esse copo aqui e coloca lá. A pessoa faz exatamente isso. Pega esse copo aqui e coloca lá. E tem outros que são piores ainda. Pega esse copo aqui, coloca em outro lugar para que ele possa ser mandado novamente, para que ele mude novamente o copo de lugar. Então essa é a lei do mínimo esforço. A primeira, se você não gosta de um trabalho, essa é a primeira forma de você sair do trabalho. Por quê? Vai chegar num ponto que o seu líder, ele vai perceber que você não está disposto a trabalhar da forma que ele almeja que você trabalhe. E aí não vai ter espaço para você. E a segunda forma de sair desse trabalho é fazer muito mais. É fazer tão além do que pedem de você, que você vai ser promovido e pode ser que naquela promoção que você vai receber, você goste muito do seu trabalho. Então, se você não gosta do trabalho, escolha um dos dois caminhos. Ou opte pela lei do mínimo esforço, que nada mais é do que a zona de conforto, é aquilo que a maioria das pessoas corre para esse lado, ou opte por ser o melhor no seu trabalho para que você receba uma promoção e muitas das vezes um cargo de chefia, que pode ser o cargo que você passe a amar. No início do capítulo, ele vem trazendo para a gente alguns empecilhos que nos impedem, muitas das vezes, de ter sucesso na sua vida. Eu vou estar falando alguns deles e eu creio que você vai se destacar, você vai se identificar com alguns. Então, preste bastante atenção, apertem os cintos, vamos começar a exercer esse conhecimento profundo. Vamos trazer aqui ensinamentos riquíssimos e eu creio que vão agregar muito, tanto na sua vida, quanto na vida dos seus familiares, dos seus amigos e daqueles que convivem com você. Procure a convivência com pessoas melhores que você, porque não sei se você já ouviu essa frase, mas você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você convive com más influências, você vai refletir esse comportamento. Se você convive com pessoas que almejam vencer, que têm sede pelo conhecimento, você também vai refletir desse modo e você vai ser bem-sucedido na sua vida. Então, quais são as fraquezas que mais se destacam como empecilhos do sucesso? Vamos lá. Número 1, intolerância. Número 2, cobiça, ganância, ciúmes, desconfiança, vingança, egotismo, vaidade, tendência de colher onde não semeou. Preste muita atenção nisso. Tendência de querer colher onde não semeou. E o hábito de gastar mais do que ganha. Então, isso nos indica que, inicialmente, antes de mais nada, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, fazer como se fosse um estudo da nossa vida, identificar os problemas. Por quê? Se a gente vê que a nossa vida não está progredindo de alguma forma, é porque tem algum desses empecilhos que estão impedindo o sucesso. Então, a gente tem que fazer um autoexame e perceber que alguma dessas coisas podem estar presentes que está impedindo que o sucesso chegue para nós. Automaticamente nós devemos excluir essas coisas da nossa vida porque o sucesso vai entrar pela porta da frente. Trazer aqui um conceito importante relatado no livro, que é o conceito de sucesso. Sucesso é a realização de um objetivo principal definido sem violar os direitos de outras pessoas. Ou seja, é você se destacar, é você aumentar a sua posição, é você fazer com que o seu nome seja reconhecido, porém sem pisar nos outros. Eu acho que essa é a parte mais difícil que a gente tem de exercer nas nossas vidas. E eu quero concluir aquele ensinamento que eu trouxe anteriormente a respeito dos fracassos que podem servir como empecilhos com uma frase do próprio Napoleão Hill, que é a seguinte: nenhum homem tem a chance de desfrutar de sucesso permanente até começar a olhar no espelho em busca da verdadeira causa de todos os seus erros. Ou seja, não tem como você pular etapa, não tem como você querer alcançar sucesso se você ainda tem alguns erros
que servem como empecilhos para que você alcance o sucesso. Não tem como você pular etapa, então você tem que ir gradativamente, você tem que ir degrau por degrau. Portanto, se você percebe que o sucesso ainda não chegou, examine a si mesmo, perceba, faça um autoexame, olhe para dentro de si, elimine as causas que te impedem de chegar no sucesso e desenvolva bons hábitos a cada dia. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é a questão do hábito da calúnia. Ou seja, que é aquilo que eu acabei de falar. Sucesso é você alcançar um objetivo principal definido sem violar o direito dos outros. E o que é violar o direito dos outros? É querer tirar vantagem sobre as outras pessoas, tentar denegrir a imagem de alguém para que a sua sobressaia no ambiente de trabalho, falar mal do outro, fazer fofoca, fazer intriga. Então, cuidado. E também quero trazer aqui uma frase brilhante de Napoleão Hill. Se quiser caluniar alguém, não fale. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção nessa frase. Se quiser caluniar alguém, não fale. O que você tem que fazer? Escrever. Então, se quiser caluniar alguém, não fale. Escreva. E sabe aonde você tem que escrever? De preferência na beira da praia. Por quê? Porque a água vem naquela areia e ela desfaz aquela calúnia. Então você, se for caluniar alguém, você tem que escrever, você tem que buscar esquecer, ou seja, jogar no mar do esquecimento. Porque muitas das vezes, quando você calunia alguma pessoa, quando você quer se beneficiar às custas de alguma pessoa, o que acontece? Você, de certa forma, fica preso e cada dia mais preso e retrocedendo na vida porque você quer tirar a vantagem de alguém, entendeu? Quer prejudicar alguém e isso não é bom aos olhos da sociedade, isso não é bom aos olhos dos chefes e isso não é bom aos olhos de Deus. E o que eu ouço muita gente falar é o seguinte: mas buscar o sucesso é muito difícil. Porque todas as pessoas que buscaram sucesso, elas enfrentaram grandes oposições. Aí eu venho com uma pergunta, mas você achou que não ia enfrentar a oposição? Eu quero fazer uma analogia muito interessante, que é com a pipa. Você acha que a pipa, ela sobe a favor do vento sempre? Não, muitas das vezes ela enfrenta ventos contrários. Ou seja, se você quer desfrutar e você quer ascender como se fosse a pipa do sucesso, então você tem que sim lidar com as contradições. Você tem que sim lidar com as críticas. Você tem que enfrentar isso com o peito aberto. Você tem que se expor a isso para que você vença essa fase e venha prosperar na sua vida. E eu quero te fazer um convite aqui agora, que eu acho que vai ser algo extremamente difícil para você que ainda está preso nos preceitos do passado, para você que ainda se encontra na zona de conforto, que é o convite de olhar para o fracasso como uma coisa boa. Você parou para pensar nisso já? O fracasso é o seguinte: o fracasso muitas das vezes é aquilo que você planejou e aquilo que não deu certo na sua vida. Mas você já parou para pensar que se você planeja algo e aquilo dá certo de primeira, você não retoma aquilo para tirar lições de aprendizado? Então, entenda o fracasso como uma bênção disfarçada. Ou seja, o fracasso, ele te traz ensinamento. Quando você tem um fracasso, você sai dele e você aprende depois dele, você sai lá na frente muito mais forte. E essa força você adquiriu por quê? Porque o fracasso te fez parar, te fez buscar entender porque aquilo não deu certo e, de certa forma, te fez extrair lições para que você alcance o sucesso na próxima vez que você se deparar com a mesma situação. Então, enxergue o fracasso como uma bênção disfarçada. Busque oportunidades do fracasso. Para de ficar lamuriando, olhar para o fracasso e falar: meu Deus, eu estou derrotado, a minha vida acabou. Não, o fracasso ele serve para te ensinar e te fazer. E aqui eu quero trazer um ensinamento a respeito exatamente do Mastermind. Mastermind
é quando você desenvolve, ou seja, vamos supor um líder, vou dar um exemplo aqui de um líder. Um líder, ele tem que saber usar muito bem o mastermind, porque ele tem muitos funcionários e aqueles funcionários são pessoas totalmente opostas, criadas em ambientes diferentes, têm costumes totalmente diferentes, lidam com as situações de forma totalmente diferente, olham para cada oportunidade ou para cada fracasso de formas diferentes. Então, criar um mastermind é criar uma condição harmoniosa para que todas as pessoas do ambiente de trabalho lutem para um bem comum, ou seja, elas lutem para um acréscimo, para uma prosperidade da empresa e para um crescimento exponencial da empresa, porque automaticamente todos serão beneficiados. E gostaria de trazer que, além de uma condição harmoniosa, é necessário que para que o Mastermind ele seja efetuado com sucesso, tem que haver uma cooperação. E se você tem dúvida do que é a cooperação, eu quero trazer para você uma analogia simples, que é o seguinte: vamos supor um caminhão andando numa estrada. Um caminhão, por exemplo, um caminhão pequeno mesmo, que tem 4 rodas. Então, o caminhão com as 4 rodas está andando bem. Agora, se esse caminhão perder uma das rodas, o que vai acontecer? Então, isso significa o seguinte: é como se tivessem 4 funcionários em uma determinada loja, aqueles funcionários estivessem caminhando para o bem-estar comum, para uma condição harmoniosa, para o crescimento da empresa, e simplesmente um dos funcionários, ele vira a cabeça e decide sair do nada. Entendeu? É como se fosse essa situação da roda no caminhão. O caminhão ele vai instabilizar. O condutor do caminhão ele vai se acidentar e automaticamente aquilo vai gerar muitos prejuízos. Portanto, entenda: mastermind, condição harmoniosa, cooperação andam juntos. E eu vou trazer uma história muito interessante que é relatada no livro de 3 pessoas muito importantes analisadas por Napoleon Hill. O conceito muito interessante é o seguinte, que muita gente confunde o que é educação. Educação para muitas pessoas é ter conhecimento. Só que eu te digo, ter conhecimento não basta, porque uma pessoa que tem conhecimento e não sabe aplicar esse conhecimento, ficou parada no tempo. A base literal da palavra educação vem do latim educo, e essa palavra significa desenvolver a partir do interior, do inferior, evocar. E esse conceito muito importante que eu gosto muito é crescer com o uso, ou seja, a partir do conhecimento, do momento que você pega esse conhecimento, aplica e cresce com o uso desse conhecimento, aí sim você está sendo uma pessoa educada. E o exemplo de 3 pessoas educadas que contrariam exatamente esse sentido literal que a gente usa, que muitas das vezes se a gente buscar nos primórdios lá, a gente vai ver que eles nem muita escolaridade tinham, são Henry Ford, que foi criador do modelo do Fordismo, da marca Ford, que revolucionou o mercado automobilístico, Thomas Edison, que foi um gênio que teve mais de 150 descobertas e patenteou a maioria, e terceiro, Harvey Firestone, que é dono de uma indústria de pneus, e com certeza você já deve ter visto algum pneu Firestone na sua vida. E eu quero trazer algumas palavras muito importantes aqui a respeito desse mastermind. Esse mastermind é o seguinte: o que Napoleon Hill observou com relação a esses 3 homens? Ele observou o seguinte: esses 3 homens eram 3 empresários muito bem-sucedidos, renomados, entendeu? Que se a gente olhar, a gente vai ver que eles viviam separadamente, só que no fundo, quando Napoleon Hill foi buscar a essência do sucesso, por esse estudo proposto por Carnegie, ele percebeu que os 3 eram muito, muito, muito amigos. E ao interrogá-los de como eles tinham tanto sucesso e tudo mais, eles tiveram a humildade de não se vangloriar, mas de dizer que uma vez por ano, os 3 se reuniam e iam para uma floresta. E o intuito deles irem para essa floresta era para meditar, para compartilhar experiências e para dar conselhos um ao outro. Ou seja, cerque-se de pessoas que sejam melhores que você,
Muitas das vezes você está dentro de uma situação, você não está vendo saída para essa situação. A partir do momento que você comenta com alguém, ou que tem mais experiência, ou alguém que seja do seu patamar para mais alto, você vai perceber que essa pessoa muitas das vezes já passou por essa experiência e ela tem algo a te dizer que vai te tirar do buraco. Então, conviva com pessoas que sejam maiores que você. Anseie por essa educação que eu expliquei para vocês o que é crescer com o uso. Não deixe o seu conhecimento parado. Entenda que você é um ser dinâmico, então você precisa crescer a cada dia. Dessa forma, pode ter certeza, lá na frente você vai alcançar o sucesso, é só questão de tempo. E assim, se a gente parar para perceber em todas as frases citadas nesse livro, a gente tem realmente uma confrontação. A gente tem esse livro confrontando com a gente e fazendo a gente entender que a gente deve ser humilde para reconhecer os erros e para que a gente possa aniquilar esses erros e consertar. Ou seja, não adianta nada você, beleza, eu errei nesse ponto. Aí chega na hora de fazer aquela outra coisa, você faz do mesmo jeito, cometendo o mesmo erro, sendo que você já passou por aquela situação e não aprendeu com o erro. Então outra frase que traz aqui é o seguinte: você não pode se tornar uma potência em sua comunidade, nem alcançar sucesso duradouro em qualquer empreendimento que valha a pena, até que se torne grande o suficiente para se culpar pelos próprios erros e recuos, certo? Então, que a gente possa entender que ter a humildade para reconhecer o erro, aniquilar esse erro e se comportar de outra forma quando a mesma situação se apresenta para você, isso é sinal de nobreza, isso é sinal de inteligência e é bíblico. Por quê? A Bíblia mesmo diz para nós, a humildade precede a honra, ou seja, não existe honra se antes você não for humilde para reconhecer os seus erros, para pedir conselho aos mais experientes e para reconhecer que você não chegou na honra sozinho. Sabe uma coisa que me preocupa muito no ser humano? É quando eu percebo aquelas pessoas que sentem, elas entram num momento, numa fase da vida delas, que elas começam, a pessoa, ela começa a sentir pena dela mesma. Já parou para pensar nisso? Você conhece alguma pessoa assim? Então, ele traz para nós uma característica muito importante, uma classificação, que um homem, ele se torna semi-derrotado, ou seja, ele já foi 50% derrotado a partir do momento que ele passa a ter pena de si mesmo e a partir do momento em que ele passa a admitir álibis para os seus próprios erros, ou seja, a partir do momento que um homem ele tem pena de si mesmo e ele tem justificativa para os erros sem mudar os mesmos e sem reconhecer que ele precisa mudar, ele já é um homem semi-derrotado. Pare para pensar nisso, tenha cuidado com essas duas características e não se envolva por esses caminhos. E por que esse mastermind, que nada mais é do que uma convivência harmoniosa, buscar um estado de harmonia entre você, duas ou mais mentes, é muito importante? Por quê? Você já parou para pensar que um palácio de um rei, por exemplo, com todo o seu glamour, com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza, se não houver harmonia dentro desse palácio, não vai adiantar de nada. As pessoas que estão lá dentro, elas não vão reconhecer a grandeza do que elas têm por perto. Pelo contrário, também é verdadeiro. Se você, por exemplo, estiver numa cabana de camponês, numa casinha de sapê, e essa casinha, essa cabana muito simples, muito pacata, distante de toda a povoação, tiver harmonia, você vai ser muito mais feliz lá do que no Palácio do Rei. Você já parou para pensar nisso? Então desenvolva a harmonia, tenha convivência com as pessoas de forma a ter um relacionamento saudável com essas pessoas. Ao chegar em sua casa, busque exercitar algumas atitudes que agradem a sua esposa, que agradem ao seu marido,
Desenvolva uma convivência harmoniosa e você vai perceber que esse mastermind, ele vai começar a fazer um movimento na sua vida, que todas as suas áreas físicas, profissionais, afetivas vão ser transformadas por essa harmonia e vão ser mudadas para melhor. Pode acreditar. Já foi comprovado e você vai testar disso e vai ter a sua vida transformada. O que me encanta nesses livros é que ele traz algumas sacadas, ele traz algumas frases muito interessantes. E assim, se eu for selecionar tudo, eu vou ler todas as frases para vocês, porque todas elas trazem um ensinamento grandioso para a gente. A primeira delas é o seguinte: busque conselhos de quem te fala a verdade e não aquilo que você está querendo ouvir. A verdade, por mais que ela doa, por mais que ela fira, por mais que ela agrida, mas você vai ter uma vida mudada a partir do momento que você muda, entendendo que você não está passando na aprovação do seu superior. Um simples elogio, ele não vai te trazer mudança nenhuma. Já parou para pensar nisso? E outra coisa muito interessante, uma frase sensacional, é que se você perder o seu senso de humor na vida, ou seja, você tem que olhar para as situações, como eu disse lá atrás, para os fracassos e enxergar as oportunidades. E o que vai te levar a isso é o senso de humor. Você tem que, de vez em quando, dar uma descontraída para começar a enxergar dessa forma. Então, se você perder o senso de humor na sua vida, ele te dá um conselho para você arrumar um emprego de ascensorista. O que é isso? É aquela pessoa que fica no elevador apertando os botões. Por quê? Pois de qualquer forma, perdendo o seu senso de humor, a sua vida será uma série de altos e baixos, altos e baixos. Então, tome cuidado com isso. Nunca perca seu senso de humor. Busque o conselho das pessoas que te falam a verdade. Enxergue os fracassos como bênçãos disfarçadas que carregam por trás de si a oportunidade da transformação e do sucesso. Para concluir o vídeo de hoje sobre Mastermind, eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Olhe para dentro de si, olhe para os seus relacionamentos interpessoais, olhe para o seu convívio no lar, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Olhe para o seu relacionamento entre os amigos que você tem, entre o círculo de amizades que você tem. Faça uma análise completa. Se for necessário, monte uma tabela, faça uma autoanálise e entenda que você nasceu para vencer. Só que muitas vezes a decisão de vencer, ela tem que vir de você. Ou seja, você tem que tomar os hábitos necessários para que você venha alcançar sucesso. Você tem que abdicar das atitudes que te afastam do sucesso e você tem que se aproximar de pessoas que vão te falar a verdade e que são pessoas que têm alvos e propósitos muito maiores que os seus. Porque se eu cresci, foi porque me apoiei sobre o ombro de gigantes. E eu quero concluir esse vídeo com uma frase muito interessante de Henry Van Dyke, que você tem que guardar o seguinte: a melhor roseira, preste atenção, a melhor roseira não é aquela que tem mais espinhos, mas aquela que gera a rosa mais bela. Então você vai ser conhecido lá na frente pelos seus frutos, pelo seu resultado. Se você está gerando resultado, você vai ser copiado, você vai ser admirado. Se você não gerar resultado nenhum, você vai ser criticado ou muitas das vezes não vão dar nem bola para você. Então busque ter a melhor rosa, busque ter os melhores frutos. Haja nos bastidores para que todo mundo lá na frente esteja na plateia te aplaudindo, mas que você possa reconhecer, ser humilde, entender que no meio do caminho terão falhas, terão tropeços, mas que você vai vencer e você vai ser capaz de se superar. Desenvolva esse mastermind, essa condição harmoniosa em todos os ambientes que você frequenta. Você vai ver a sua vida mudar em 100%. Este é o primeiro passo que a gente pode dar rumo ao sucesso.
Esse foi mais um capítulo 1 da Lei do Triunfo, no manuscrito original de Napoleão Hill. Espero que tenham adorado. Curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vem muito conteúdo bom aí pela frente. Mandem para o máximo de amigos que vocês conhecerem, que eu tenho certeza que quanto mais pessoas a gente desenvolver para melhor e trazer a educação necessária para essas pessoas, mais e mais a sociedade vai se tornar uma sociedade excelente e que faz a diferença. E você pode ser um instrumento para melhorar essa sociedade. Conto com a ajuda de vocês. Qualquer dúvida pode comentar aí nos comentários. Pode mandar para mim, estarei à disposição. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e logo teremos mais vídeos. Tchau, tchau.